Gente, eu vou começar a corrigir com vocês a página 42 do LIP do primeiro bimestre. Não vou corrigir tudo hoje, vou corrigir uma parte, e aí amanhã eu posto o restante dos exercícios corrigidos, tá? E aí, assim que terminarmos de corrigir este capítulo, se vocês não tiverem dúvida, a atividade vai estar no portal, tá bom? Então, página 42, tinha que pegar a régua para medir os dois lados dos triângulos e, em seguida, calcular a razão entre eles. Então, a razão vai ser 3. Letra C. Letra A e B já está lá. Letra C. Utilize um transferidor para medir os ângulos dos dois triângulos. Vocês podem usar esses dois triângulos aí, tá? Para medir os ângulos. Então, o ângulo A. O ângulo A tem 45 graus. Se o ângulo A tem 45 graus, o ângulo A' também tem 45 graus. Ângulo C tem 100 graus, então o C e o C' vão ter 100 graus, e o ângulo B – 35. Se o ângulo B tem 35 graus, o B' também tem 35 graus. Depois, letra D. O que dá para vocês? Aí. Esses dois triângulos, o ABC e o A'B' são semelhantes? Sim. Por que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque os ângulos são congruentes e os lados, a medida dos seus lados, são proporcionais. Se a gente dividir, a razão vai ser de 3. Ou seja, o A'B', C' é 3 vezes maior. Qual a posição relativa entre os lados? Os lados são paralelos, né? Ó, dá para perceber pelo desenho, ó. Aqui e aqui são paralelos. Depois, na página 43, era para dizer se são semelhantes ou não. Por que essa primeira figura não é semelhante, gente? Se vocês perceberem a altura não mudou. Então, ele não é proporcional. A medida dos seus lados não é proporcional, tá? Então, por isso que a figura A não é semelhante. Figura B tem 6, foi para 3. Tem 2, foi para 1. A letra B manteve a medida dos seus ângulos e os lados estão com medidas proporcionais. E na letra C, 1, 2, foi para 1, foi para 1. Na figura C também são semelhantes. Por quê? Porque foi mantido a medida dos seus ângulos e os lados são proporcionais. Quem fez o material de apoio, a figura vai ser semelhante. Terceiro, quais dos retângulos representados na malha quadriculada são semelhantes entre si? Justifique sua resposta. Bom, a gente já sabe, para ser semelhante, ele tem que ser
a medida dos lados proporcionais e, além disso, a medida dos ângulos, página 44. As figuras 1 e 2 são semelhantes? Não. Por quê? Olha aqui, ó. 2 foi para 1. Então, se aqui tinham 2, aqui tinha que estar aqui, ó. E não aqui em cima. Então, não são proporcionais. Ó, outra coisa que podia ser aqui também, ó. Aqui tem duas medidas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tinha que estar aqui, ó. Para ser proporcional, não, mas nem assim iria ser proporcional. Tá totalmente desproporcional. Continuando. Deixa o B, deixa o 5, que é no caderno. O 6 era só para calcular a razão, já foi dada a razão, descobrir a medida do lado a linha C'. Então tá aqui. Depois, na página 45, não tinha nada. Os casos de congruência, passou. Aqui. Então, primeiro, para saber se os triângulos são semelhantes e justificando qual é o caso de semelhança. Então, aqui, se já tem duas medidas de ângulos iguais, a terceira medida do ângulo também vai ser igual. Então, portanto, o caso é AA. Letra B. Na letra B está faltando informação. Por quê? Porque a gente não sabe se a medida dos ângulos é a mesma. Só tem a medida do lado. Então, não dá para saber com certeza se são semelhantes ou não. Precisa do ângulo. Precisa das duas coisas. Das medidas dos lados proporcionais e a mesma medida do ângulo. Nesse caso aqui é diferente. Por quê? Aqui a gente tem as três medidas. Se tem as três medidas, e essas três medidas são proporcionais, que é o caso LLL. Aqui, os ângulos também vão ser preservados. Tá? Por quê? Porque todos os lados já são semelhantes, já são proporcionais. Então, é o caso LLL. Letra D tem dois lados, 2, 4, 6 e 3. E entre esses dois lados tem um ângulo. Então, é o caso L, A, L. Letra E, tá faltando. Aqui é 12 e 8. Não dá para a gente saber qual é o caso de semelhança, porque só tem um ângulo e um lado. Então, não dá para ter certeza se são semelhantes ou não. E letra F, R$ 1,95
lados, eu tenho o ângulo. A resposta desse daqui está errada. Não olhem por aqui, não. Ele não é semelhante, não. Por quê? Percebam que 84 graus está aqui. E 84 graus está entre, ó. Aqui eu tenho a medida desse lado, o ângulo e o lado, certo? Mas aqui não. Então, para ser igual, este 8,5 aqui, ó, tinha que estar aqui. Então, não é essa resposta, não. Isso daqui está errado. Então, aqui, eles não são semelhantes. Tá certo? Então, letra F, não são semelhantes. Depois, conexões. A gente tem aqui dois triângulos, ó. É o caso AA. Ângulo, 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 ângulo. Por quê? São ângulos opostos ao vértice. Então, eles vão ter a mesma medida. Então, pode-se afirmar que esses triângulos são semelhantes? Sim, pois os seus ângulos são congruentes. A letra B, é possível usar a câmara escura para determinar alguma medida desconhecida, sabendo que a altura do objeto é 1,5, a altura CD é 15, a distância do objeto à câmera é 2 centímetros, comprimento 20. Determine as razões e verifique o que você observa entre elas. O que vai observar é que elas são iguais. Se elas são iguais, são semelhantes, sim. Letra C. Cuidado, porque aqui está em metro e aqui está em centímetro. Tá? Então, ou transforma tudo para metro, ou transforma tudo para centímetro, tá? Então, ó, esse lado daqui é o que ele quer saber. Então, aqui ele transformou tudo em centímetro. Então, ao invés de usar os 2 metros, por isso que tá 200, tá? Depois, a página 49. A letra D e a letra E. Depois, primeira atividade. Identifique os pares de triângulos semelhantes desenhados. Então, tá aqui. Os triângulos semelhantes são o A e o H, o E e o F, o B e o G. O exercício 2. Então, ó, a gente precisa identificar os pares de lados, tá? Ó, esse ângulo D corresponde a esse aqui.
o ângulo A. Ângulo B corresponde ao ângulo F. E o ângulo C corresponde ao ângulo E. Então, vai ficar 6 está para 2, assim como x mais 6 está para 3. Resolve, não esqueçam que aqui vai ser uma distributiva, e vai descobrir o valor da letra x. Depois, para descobrir o valor da letra y, a mesma coisa. Ó. 6 está para 2, assim como y mais 4 está para o y. Eu vou parar nesse exercício 2, tá? E aí o resto vai ficar para amanhã, para sexta-feira. Ó, ângulo E corresponde ao ângulo D, esse daqui já dá para ver, né? E o ângulo A corresponde ao ângulo C. Então, ó, 2 está para 5, assim como 3 está para Y. Descobre o valor do Y. Depois a mesma coisa. 2 está para 5, assim como x está para 10. A letra C é mais fácil, né? Ó. Tanto faz começar de dentro ou de fora. Eu vou começar, se começar de fora, vai ficar 10 está para 4, assim como 15 está para o Y. E depois a letra X. 10 está para 4, assim como x está para 4,8. Vai dar o mesmo resultado como que está ali do lado, tá? A letra D, ângulo 3 está aqui, ângulo 2, então, ó, esse lado corresponde a este. Ângulo 1, ângulo 2. Esses dois lados são os correspondentes e este com este. Então, vou começar por aqui. Então, ó, 9 está para 4, assim como 6 está para o Y. E depois o X. 9 está para 4, assim como 10 está para o X. Tá bom? Deixa eu ver, é muito. Terceiro exercício. Ah, é só a letra A e B. Então vai, vamos corrigir isso daqui. Terceiro exercício. Os triângulos são semelhantes? 2,6. E aqui vai ser 3,9. Ah, nem precisa contar. Olha aqui, ó. Eu dei, acho que um exemplo desses, quando eu passei um vídeo para vocês da explicação. Esse ângulo aqui, ele já é semelhante aos dois triângulos, porque tem um triângulo menor aqui dentro e tem um triângulo maior aqui fora. Como essas duas bases são paralelas, os ângulos têm a mesma medida, certo? Então, é o caso AA, ou seja, ângulo igual, ângulo D é igual ao ângulo B e o ângulo E é igual ao ângulo C. E, por último, triângulo menor está aqui, 2,2, 1,8, 2,6, certo? O maior mede 3,9. Agora, tá vendo que aqui tá faltando um pedacinho? Então, usa uma letra, e é exatamente esse pedacinho que ele quer saber.
Então, a gente vai colocar aqui qualquer letra que vocês quiserem. Só que esse lado maior, a gente tem que somar o 2,2 mais isso aqui. Então, vai ficar 2,2 mais, vou colocar y. Então, 2,2 mais y, tá? E aí, a gente vai montar a regrinha de 3. Então, esse lado daqui está para este lado, assim como este lado está para este lado. Descobriu? Eu chamei de y, né? Tá. Põe lá o resultado. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa com esse lado aqui, que ele também quer saber. Então, eu vou pegar essas duas medidas aqui para montar a razão. Então, ó, 3,9 está para 2,6. Se aqui eu chamei de y, aqui eu vou chamar de x. Então, x está para 1,8. E aí descobre o resultado, que vai ser 2,7. Tá bom? Então, amanhã vocês vão ter os outros exercícios da página 51 até a 54. Bons estudos para vocês.